Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o professor Miguel Santos Neves, da Universidade Autônoma de Lisboa, que também é diretor do programa sobre Ásia do Instituto de Estudos Estratégicos de Portugal. O tema da nossa entrevista vai ser o Brasil no cenário internacional. Professor Miguel, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado pelo vosso convite. Eu começo perguntando, o Brasil tem procurado desempenhar um novo papel no cenário internacional, não é? Aqui, o presidente Lula costuma dizer que nós abandonamos o complexo de vira-latas. Como é que lá fora, vocês, estudiosos, percebem essa nova dimensão que o Brasil tem procurado assumir? Creio que de uma forma muito positiva. Penso que a evolução do Brasil tem sido, em muitos aspectos, exemplar. Uma economia emergente, com grande potencial, mas também um ator que pretende assumir novas responsabilidades no sistema internacional. E creio que é exemplar a vários níveis. Em primeiro lugar, porque no seu próprio processo de desenvolvimento procurou articular de uma forma, penso que particularmente feliz, a questão de um crescimento económico inclusivo e da redução das desigualdades, maior equidade social. E essa fórmula penso que pode ter um efeito demonstrativo muito interessante para outros países em desenvolvimento e para outras regiões. Em segundo lugar, porque o Brasil também, no que diz respeito à regulação do sistema internacional, é um claro defensor do multilateralismo efetivo, não é? Com capacidade, de facto, de encontrar novos modos e novas soluções para a regulação de um sistema internacional que é cada vez mais complexo. Onde não contamos apenas com Estados, não é? E atores públicos, mas cada vez mais com atores não estatais, não soberanos, que criam novos desafios, cujo poder e influência têm crescido, digamos, nos últimos anos. E, em terceiro lugar, penso também o processo tem sido muito interessante do ponto de vista da afirmação regional do Brasil, como de facto a potência na América do Sul, e a possibilidade que se cria aqui de existir um processo de liderança no diálogo interregional. E penso que todos estes aspectos são, digamos, significativos. Obviamente que há muitas outras questões que podiam ser referidas. Eu salientava estas três. Como é que o senhor vê o estágio das relações Brasil-Portugal? Eu penso que elas estão bastante melhores. Isto quer dizer que, do ponto de vista das relações económicas, cresceram substancialmente. Particularmente a partir de finais dos anos 90, e têm mantido, digamos, algum momento, não é? Creio que, e esse é um aspecto positivo, durante muitos anos sempre reclamamos que, apesar da enorme proximidade, digamos, cultural e emocional, faltava substância à relação e faltava investimento, comércio. Penso que é possível ainda fazer mais desse ponto de vista. Onde me parece que a relação não tem e não é ainda a relação desejável é no que diz respeito à projeção e à consolidação internacional do património comum, que é um património linguístico e cultural, onde os dois países, provavelmente também no contexto da CPLP, digamos, podem fazer mais e podem efetivamente transformar isso num instrumento muito importante da sua afirmação internacional. Hoje, toda a noção de soft power tem na dimensão cultural e na dimensão linguística um dos pilares fundamentais. E, portanto, é do interesse de Portugal e do Brasil trabalharem mais essa vertente. E aquela coisa de que o Portugal poderia ser a porta de entrada do Brasil no mercado comum europeu. Isso deixou de ser uma figura de retórica? De fato,
as relações Brasil-Portugal no plano comercial, elas favorecem uma maior presença do Brasil no mercado comum europeu? Sim, é evidente que o Brasil entra no mercado comum europeu por diversas vias e não necessariamente por Portugal, mas Portugal é também uma das portas de entrada e isso penso que resulta do facto de existir uma proximidade cultural e linguística que facilita, obviamente, os contactos e os negócios. E penso que algumas empresas optaram mesmo por colocar ou localizar a sua plataforma de atuação no mercado único a partir de Portugal. No entanto, obviamente, tudo depende também daquilo que é o estado e a dinâmica da economia portuguesa, portanto, não há situações definitivas nessa matéria, mas é verdade que algumas empresas têm assumido essa opção, embora o Brasil, com o seu potencial, não necessite de Portugal como uma porta exclusiva. Portanto, é uma entre outras. O senhor é especialista em Ásia. Exato. E veio a Brasília participar de um seminário sobre a presença do Brasil e da China na África. Exato. Como foi o seminário e que tipo de conclusão, que tipo de debate aconteceu? O seminário foi muito interessante, bastante condensado, permitiu, de facto, uma troca de pontos de vista e uma reflexão conjunta sobre a intervenção destes dois grandes atores, não é? No cenário internacional, no contexto africano. Isso é importante porque estamos perante dois exemplos de sucesso, de países em desenvolvimento que tiveram sucesso no seu processo, e, portanto, há uma questão muito importante que é saber se esse modelo, ou em que medida em que esse modelo é suscetível de ser exportado, generalizado, pelo menos em alguns dos seus aspectos, para outros pontos do mundo em desenvolvimento. E creio que aí, obviamente, foi uma discussão muito rica, mas foi possível concluir que existem, obviamente, pontos de convergência, mas também de divergência na forma como a China e o Brasil se comportam em África. Queria que o senhor comentasse exatamente as diferenças de estilo. Como é que a China chega na África e como é que o Brasil atua? Quais são as nuances aí, as diferenças? Eu creio que as diferenças fundamentais têm a ver com a própria natureza dos dois países. Estou a falar da natureza dos respectivos regimes políticos. Não é? Isso é uma diferença, digamos, fundamental. A forma como a democracia brasileira se relaciona com os países africanos será necessariamente diferente daquela que a China o faz. Isso introduz um elemento importante de alteração. O segundo aspecto, onde penso que existe também uma diferença significativa, tem a ver com a escala. Não é? A escala da atuação chinesa é muito superior à escala de ação brasileira, porque a China tem um conjunto de motivações, particularmente no plano económico, mas também político, que são muito mais prementes, não é? Porque, no fundo, a abordagem da China à África começou por ser motivada, no primeiro plano, pela necessidade de resolver problemas do seu próprio processo de desenvolvimento. Não é? Portanto, há um conjunto de pontos de estrangulamento no desenvolvimento chinês que necessitam de encontrar externamente soluções. E isso passa, nomeadamente, à questão dos recursos naturais, das matérias-primas. Inclusive alimentos. Exatamente, inclusive alimentos. Esse, aliás, é um aspecto que tem sido pouco salientado, mas a China, por razões que têm a ver com os problemas com a água e também com a redução drástica da área terra arável na China, está consciente que corre alguns riscos de insegurança alimentar no futuro. E, portanto, está ativamente no exterior a adquirir ou a arrendar por longos períodos terra agrícola em vários continentes, incluindo em África. Não é? Há vários centenas de milhares de hectares que estão neste momento a ser explorados por empresas chinesas que têm como objetivo abastecer no futuro
o mercado chinês. Bom, portanto, essa é a motivação. Penso, do ponto de vista do Brasil, há uma motivação essencialmente comercial, diversificação dos seus mercados de exportação, uma outra motivação claramente política também, que é, obviamente, o reforço da sua posição de liderança dentro do grupo dos 77. Não é? Obviamente, o Brasil é um dos países de referência, não é? Dentro do grupo dos países em desenvolvimento e, portanto, essa faz parte da agenda do Brasil. Mas julgo que, para além destas questões, a própria forma como a ação é, digamos, desenvolvida também mostra diferenças significativas. A China tem, no fundo, um plano e uma estratégia bem definida, muito alicerçada na ação do setor público e do Estado. Portanto, é liderada pelo Estado. Enquanto que o Brasil, obviamente, tem, obviamente, para além do envolvimento de instituições públicas, tem um envolvimento importante do setor privado. E, portanto, essa estratégia não está ainda, digamos, completamente consolidada e terá, certamente, sempre uma diferença fundamental relativamente à estratégia chinesa. Portanto, isso são claramente pontos distintos, que também têm consequências em termos do impacto junto dos países africanos, não é? Desse ponto de vista. Mas é curioso que, por exemplo, em relação a esta questão, enquanto que a ação da China tem sido vista por muitos países africanos como sendo positiva no sentido de reforçar o papel do Estado e, portanto, de valorizar aquilo que é o papel do Estado no processo de desenvolvimento, não tem havido, paradoxalmente, um cuidado da China em contribuir para um reforço da capacidade institucional do Estado. Ou seja, um Estado fraco, fragilizado, sem capacidade institucional, dificilmente poderá desempenhar esse papel. Mas não vemos, de facto, esse tipo de preocupação. Ou seja, a China, isso tem sido muito falado, e na existência de alguma inexistência de condicionalidade política, implica que não tenha, de facto, uma preocupação com a qualidade da governação. Eu penso que, desse ponto de vista, o Brasil marca uma diferença porque um dos pontos importantes da sua ação e daquilo que tem sido referenciado é exatamente o contributo para a capacitação institucional dos Estados africanos, através de processos de cooperação técnica e outros.